Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Matemática Discreta 2. Nesse vídeo aqui, gente, nós estaremos abordando a questão 4, referente à lista da unidade 1. O enunciado da questão é o seguinte, considere o grafo dado a seguir. Então temos esse grafo aqui. Sobre esse grafo são listados dois itens, os itens A e B. No item A é só listado o seguinte, estude a conectividade por arestas de G. A inserção de uma nova aresta não duplicada afetaria a conectividade por aresta de G? Item B. Determine o número cromático de G. A inserção de uma nova aresta também não duplicada afetaria o número cromático de G? Então, são dois itens que nós vamos estar abordando aí com base nesse gráfico. Aqui no quadro, eu fiz o desenho, dois desenhos, um para cada item, para a gente não embolar o meio de campo. Vamos resolver o item A observando o desenho, depois vamos resolver o item B observando um novo desenho, para não escrever em cima, uma questão em cima da outra. Então, gente, nesse primeiro item aqui, nos é solicitada a conectividade por aresta. O que é a conectividade por aresta? A conectividade por aresta ela é medida por um númerozinho lambda, onde esse lambda é o menor número de arestas que eu preciso remover de um grafo para que ele seja, o subgrafo correspondente seja desconexo, tenha pelo menos duas componentes conexas, certo? Ou duas componentes conexas separadas, vamos dizer assim. Nesse caso aqui, se a gente observar esse pedacinho aqui e esse, nós vamos ver que esses pedaços aqui são dois grafos completos K4. Só que essas duas arestas aqui, 4, 7 e 1, 5, elas ligam essa parte a essa. A gente sabe que tentar desconectar por aresta uma parte completa é muito difícil. Por exemplo, só esse pedacinho aqui, para eu separar um vértice dos demais aqui, eu preciso de pelo menos 3 arestas. Por exemplo, eu teria que tirar aqui a 1, 2, a 2, 4 e a 2, 3. Certo? A mesma coisa com as outras aqui. Talvez, fosse o caso, além disso, eu precisaria tirar até 4 arestas se eu estivesse tentando que desconectar esse vértice aqui dos demais. Só que, se você olhar bem, essa aresta 4, 7 e essa aresta 5, se elas forem removidas, eu consigo ter duas componentes conexas separadas, ou seja, produzir um grafo desconexo. Então, a primeira parte lá perguntava o seguinte, para eu estudar a conectividade por aresta, que é exibir esse lambda. Na segunda parte perguntava, e se eu acrescentar mais uma aresta? Isso muda a conectividade? A gente vai ver isso depois. Então, a primeira parte aqui, a conectividade por arestas desse grafo aqui, eu vou chamar ele aqui de G, eu não sei se ele está chamado de G lá. Então, a conectividade por aresta de G é dada por lambda igual a 2. De fato, removendo-se a aresta 1, 5, vou botar assim, arestas 1, 5 e 4, 7, que é essa aqui, produzimos duas componentes conexas. Ambas K4, 1, eu vou chamar assim, e K4, 2. K4, 1 vai ser o quê? Vai ser todas essas arestas aqui, vértices, tá certo? E K4, 2 vai ser todas essas arestas e vértices, mas vão ficar em partes separadas, tá certo? Aqui você pode até explicitar. Como eu estou sem espaço aqui, eu não vou explicitar, mas quem seria esse K4, 1 aqui? Seria o seguinte, os vértices 1, 2, 3, 4 e as arestas 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Ou seja, todas essas arestas aqui. E a outra seria também essa aresta, essa e essa. Então, se você está numa prova, você explicite um pouco mais. Tá certo isso? Certo? Então, essa seria a primeira parte. Então, eu estou justificando o porquê do lambda ser 2. Porque nós vamos ter esta componente conexa aqui e esta outra
componente conexa aqui, certo? Então, esse cara aqui seria o K4,1, que é um gráfico completo, e aqui eu teria um K4,2, outro gráfico completo, certo? A segunda parte ele diz o seguinte: será que se eu acrescentar uma aresta aqui, eu modifico essa conectividade, quer dizer, eu aumento ela, porque é um acréscimo de arestas, a tendência é de aumento, certo? Não necessariamente vai ter aumento, mas é esperado que diminuir não vai, certo? Pode até ficar a mesma. Observe que uma nova aresta, ela necessariamente tem que ligar um vértice desse cara a um vértice desse cara. Por quê? Porque aqui eu tenho uma componente, ó, um pedaço completo. E aqui também um outro, quer dizer, um pedaço, um subgrafo, né, a palavra mais correta, completo. Então nenhuma aresta vai ligar vértices desse K4,1 aqui, e nenhuma aresta vai ligar vértices desse K4 entre eles. Necessariamente uma aresta daqui, né, um vértice daqui vai ser ligado a um vértice daqui. Por exemplo, sei lá, esse aqui, ó. Botar assim, ó, por exemplo. Esse caso aqui vai se estender a outras arestas também. Então, por exemplo, se eu ligasse essa aqui, ó, uma nova aresta sendo a aresta 4,8. Pensando aqui agora, para eu desconectar esse gráfico aqui, eu precisaria remover esta e também esta aqui, ou seja, 3 arestas. E se você observar para qualquer outros 2 vértices, um daqui e um daqui, necessariamente eu também vou ter uma nova aresta que eu preciso remover. Não é uma exclusividade do vértice 4 e do vértice 8. Tá certo? Por exemplo, eu posso ligar o vértice 3 ao vértice 6, ao invés dessa aqui. Então, de qualquer forma, a inserção de uma nova aresta aumenta a conectividade por aresta para 3. Então, ó, note que uma aresta nova deve ligar um vértice de K4,1 a um vértice de K4,2, ou seja, desses 2 subgrafos aqui. E, portanto, aumentar a conectividade, botar assim, connect, né, por arestas para 3, certo? Então, necessariamente, eu tenho que ligar um vértice daqui, porque aqui eu já tenho completo, não tem mais lugar para eu botar aresta aqui, porque se tivesse um espaço vazio aqui para eu pôr uma aresta, eu falo o seguinte, continua sendo as mesmas duas aqui, desconecta essa, desconecta essa, só que obrigatoriamente eu tenho que conectar um vértice daqui a um daqui, ou seja, eu tenho que deixar mais forte essa conexão entre essas duas componentes que foram resultantes da remoção dessas arestas. Então, eu vou ter que remover 3 arestas, tá certo? Aí foi feita uma pergunta parecida com relação ao número cromático, né? Primeiro, é solicitado que nós calculemos o número cromático. O cálculo do número cromático, ele tem alguns problemas quando eu tenho um grafo grande demais, ou seja, o algoritmo ele não é 100% eficiente, ou seja, a gente pode obter uma coloração, mas essa coloração ser superior ao número cromático. Como o grafo aqui ele é pequeno, a gente basta tomar o cuidado, né, de escolher as cores aqui nessa parte, que aqui é um grafo completo, esse pedacinho aqui, tá vendo? Ó, que é o K4,1, ele é um gráfico completo, esses 1, 2, 3, 4 e essas arestas aqui. Então aqui eu vou precisar de 4 cores, tá certo? Então, o que nós temos aqui? Ó? Aproveitando, né? Aproveitando K4,1 e K4,2, temos que o número cromático de G é no mínimo 4. Por que eu falo isso? Porque vamos escolher cores aqui, ó. Então aqui eu vou colocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui uma cor 1, vou chamar de C1. Se o vértice 1 recebe uma cor 1, o vértice 2 tem que receber uma cor 2, porque liga-se 1. O vértice 3 tem que receber uma cor 3, porque se liga com 1 e 2. Né? Afinal, ele é completo. E o vértice 4, 4 cores. Certo? O que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que induzir de uma forma para que eu consiga aqui colorir esse cara usando essas 4 cores
né? E tentar não usar nenhuma a mais, porque aí a coloração fica em 4, certo? Então, eu vou, por exemplo, já que aqui for a cor 4, eu vou usar a cor 1 aqui em 7. Aí o que acontece? Como eu tenho a cor 1 aqui em 7, 5 não pode ter cor 1 porque está ligado tanto com 1 aqui quanto com 7. Né? Então eu vou botar aqui uma cor 2. Aí aqui eu vou botar uma cor 3 e uma cor 4 aqui, certo? O que acontece? Conforme escolha de cores, né? Então, qual é essa escolha de cores? Eu vou botar aqui cor, vértice, cor. Vértice, cor. Certo? Então, aqui em vértice, cor, eu tenho o vértice 1 recebeu a cor 1, certo? O vértice 2 recebeu a cor 2. O vértice 3 recebeu a cor 3. O vértice 4 recebeu a cor 4. Certo? Aí, o vértice 5 recebeu a cor 2. O vértice 6 recebeu a cor 4. O vértice 7 recebeu a cor 1. E o vértice 8 recebeu a cor 3. Porque também é um gráfico completo. Eu só dei uma alternada aqui nas cores, né? Para que cores daqui não se confundissem com cores daqui. Não tivesse um choque de cores iguais para vértices que são ligados com uma aresta. Portanto, lambda G igual a 4. Certo? Então, esse 4 aqui primeiro foi puxado para ser no mínimo ele, porque aqui eu tenho um grafo completo, esse pedacinho aqui, e aqui também. Só que aí eu, ajustando direitinho as cores, né, consegui só usar as mesmas 4 cores aqui. Aí ele faz uma pergunta no segundo item, que é o seguinte. Se eu colocar uma nova aresta aqui, necessariamente o número cromático vai aumentar, ou esse número cromático vai aumentar, ou vai permanecer o mesmo. Aí é o seguinte, ó, observe que basta eu ligar 2 vértices com cores diferentes por essa nova aresta. Por exemplo, eu poderia aqui ligar o vértice 4 novamente ao vértice 3, ou ao vértice 8. Isso não afetaria a coloração, porque ó, observe que o vértice 8 tem a cor 3 e o vértice 4 tem a cor 4. Então isso não afetaria. Poderia ligar o vértice 3 ao vértice 7. O que eu não poderia fazer, por exemplo, é ligar o vértice 4 ao vértice 6, com a coloração que está. Mas se eu ajustasse as cores, provavelmente eu conseguiria fazer isso. Tá certo? Então, observe que a coloração usada em nesse item aqui, é tal que uma nova aresta, digamos, vou até colocar ela aqui, ó, a mesma que eu usei anteriormente, ó, uma nova aresta, digamos, 4, 8, né? Não afeta o número cromático. Que continua certo? Observe que aqui, ó, independente de onde eu colocar a aresta ligando um vértice daqui necessariamente a um vértice aqui, a conectividade por áreas vai mudar. Aqui não. E aqui, além disso, se eu ligar 2 vértices que têm a mesma cor, eu vou fazer uma recoloração do grafo e não necessariamente, né, eu vou usar 5 cores. Vou continuar usando, né, 4 cores. Certo? E observe que 4 é o número mínimo, gente. Por quê? Porque aqui eu tenho um pedacinho do grafo todo, é o quê? É um grafo completo. Então não tem como usar menos de 4 cores nesse grafo. Podia até não ser só 4, podia ser 5, 6, por aí vai. Mas menos que 4 não pode. Certo? Observe bem aí a ideia do desenho aqui para você se convencer disso. Então, gente, assim a gente encerra, né, a solução,
né, dessa lista, né, referente à unidade 1 com essa questão 4. Beleza? Então, qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.